Olá pessoal, eu vou demonstrar aqui como trabalhar com cores spot, livro de cores, através do Print Factory, tá? E a primeira questão, eu preciso explicar um pouco como que funciona o espectro de cores. Para você ter uma ideia, aqui eu peguei um perfil de uma impressora que está nesse desenho cinza e o colorido é uma normatização. Toda vez que eu faço, que eu crio um perfil de uma impressora, toda vez que se é criado um perfil de uma impressora, que é esse caso aqui da impressora A, o software ele desenha qual o tamanho, a quantidade de cores e o tamanho que ele ocupa. Então, o que está aqui mesclado é porque tanto ele cobre uma norma, quanto ele ultrapassa essa norma, em alguns casos. Tá? Por que a utilização da norma ISO-Coated? Que é a primeira parte da explicação. A maior parte das impressões hoje na comunicação visual utilizam ISO-Coated como referência, que ela tem parâmetros FOGRA. E é uma normatização bem aceita. E a necessidade de usar ela é que eu posso transitar entre diferentes equipamentos de impressão, UV, solvente, látex, tecnologias e tintas e materiais. E porque tudo influencia no resultado do tamanho do perfil da impressora. E aí ele cria-se uma conversão mais inteligente através do algoritmo do software. Cálculos matemáticos e assim por diante. Então, essa é uma visualização do gamut, né, o espectro de cores de um perfil da impressora versus esse perfil. Depois eu volto aqui para tratar de um tema que eu vou explicar agora em diante. Para se criar, para se trabalhar com livro de cores no Print Factory, tem duas formas. A forma inicial seria, aqui eu tenho essa impressora de exemplo, onde eu já criei um livro de cores aqui, nas cores Spot. Então, como que eu gero um livro de cores? Primeiramente, se eu abrir aqui impressora, substrato, modo de impressão, aqui vai carregar vazio, vai estar em branco. Para gerar essa formação, veja que ela já está convertida em CMYK, né? Aqui eu tenho amarelo, aí depois entra aqui um pouco de preto e assim por diante. E ele vai codificando cada cor dessa, tá? E ele passa por todas as cores, olha só. Azul, roxo, rosa, marrom, o amarelo, o verde, o azul depois, de novo, petróleo, aquele azul mais marinho, royal, né? Ele vem para os vermelhos, para os laranjas e vai fazendo toda uma navegação em torno das cores. Ele é criado através desse botão aqui do livro e basta selecionar aqui cores do dispositivo, ou seja, ele vai pegar as cores que esse equipamento é capaz de gerar. Aí você pode definir aqui parâmetros e você pode, com isso, fazer duas coisas. A primeira é imprimir. Se eu imprimir, ele vai de fato dar essa saída na impressora das cores que estão aqui, dessas porcentagens, né? Claro, considerando a linearização, né, o perfil que foi criado, mas dentro desses parâmetros, então eu tenho esse livro aqui que foi gerado, direto daquela ferramenta. Então, se eu inspecionar, vamos tomar de exemplo uma cor aqui de um mostarda, onde eu tenho um pouco de preto, né, 10% de preto e 90% de amarelo. Quando eu paro o mouse aqui, olha só, ele dá uma saída somente no canal amarelo, ele não está 90% porque provavelmente o corte dessa impressora ficou em 70% alguma coisa, então 90% está dando em torno de 60%. E o preto, 10%, ele está chegando ali a 8%, enfim, ele tem uma variaçãozinha aqui, mas ele dá mais ou menos uma estimativa do que ele está fazendo para compor essa cor que você está dando na saída. Então, quando eu faço o envio daqui, ele está de fato usando cores spot. Ele cria toda essa biblioteca aqui de códigos, envia para a impressora e as cores ficam mais puras. Se eu quiser exportar esse arquivo, que seria um caminho diferente, certo? Se eu clicar aqui, ele vai gerar um PDF, tá?
esse PDF ele será dessa forma aqui. Esse já é um arquivo PDF criado com essas instruções. Então aqui tem 10 de preto e 90 de amarelo. Tá? Se abrir esse PDF no Corel ou Illustrator, você vai ver que está composto dessa forma. Só que ao processar esse arquivo, olha a diferença. Ele está aqui, eu vou inspecionar ele. Aquela mesma cor do código 122, veja como é que ela foi criada. Ela está aqui também. Ela deu entrada através do CMYK, mas ele faz uma alteração. Ele coloca ali lá, magenta, ciano, para formar esses 10% de preto que foi colocado no software, ele forma com ciano, magenta e amarelo. E aí fica a dúvida, por que ele faz isso? Porque quando eu envio em cores spot, através dos códigos que estão aqui, nessa lista, a 122, ó, ela tem a instrução que ele quer que só use amarelo e preto. Quando eu abro um arquivo pelo layout, no caso que foi o jeito que eu fiz aquela impressão, deixa eu voltar pelo arquivo que é melhor para mostrar. Aqui, ele veio do layout, esse arquivo. Então, ele está trazendo para a impressora, beleza, o mesmo modo de impressão, mas ele está passando em dois lugares. Nessa variante, que é a formação do preto, tá aqui dentro, tem informações da variante e tem a ISO-coated. Então, além dele trocar ali, fazer uma alteração no preto, lembra desse gamut? Ele tá, as cores, ou seja, a impressora tem esse tanto de gamut, mas se eu estou enquadrado na norma, ele não está alcançando algumas cores que ele alcançaria. Olha só essa ponta aqui de verde, olha essa aqui, esses vermelhos. Então, existe umas áreas em que elas nunca serão impressas se você mandar um CMYK, por mais que se altere o ciano, magenta, amarelo e preto, ele não vai alcançar, tá? Então, para se alcançar essas cores, somente com cor spot. Pode ser através de um Pantone, que aí eu posso mostrar aqui também. Eu tenho uma outra impressora onde eu tenho outros spots que foram criados através de Pantone. Eu posso adicionar cores aqui, eu criei essas duas como exemplo, através de CMYK. Então eu tenho um cliente que eu sei que eu quero puro ciano e magenta. Eu faço um arquivo onde essa cor spot vai ter esse nome e ele vai tratar como 80-100. Então eu vou chamar a cor de cliente A underline azul lá no Corel e ele vai tratar dessa forma. Então, essa é uma forma de controlar, porque se essa cor não sair como eu quero, eu posso fazer um ajuste nela, olha só. Ele vai me criar uma variação. Aqui a visualização não está tão boa, porque a distância entre os quadros são poucas, mas se eu aumentar o passo, ou seja, a distância entre cada quadro, olha só, ele já mostra uma visão, eu chamo de visão explodida, ele pega a cor e mostra em 3D, ou seja, ele está abrindo um leque. Tá? Tudo no mesmo tom, não está mais claro nem mais escuro. Na verdade, o que ele está fazendo é enxergando, é como se eu estivesse tendo a visualização de uma cor que está aqui dentro, por exemplo, aqui assim, nessa região, só que eu estou tirando lâminas, eu estou visualizando dessa forma, ó, o A e o B. Então eu tenho um ponto lá dentro desse espectro, né, que 3D, e eu estou enxergando a cor para a direita e para a esquerda. Se eu quero ver a luminosidade, eu posso adicionar páginas. Então, cada página que eu criar, se eu criar 3, a página 2 será a central, a página 1 mais clara, a 3 mais escura, e aí eu vou enxergar a cor essas mesmas cores mais claras e mais escuras, com tons mais claros e mais escuros. Por isso que a luminosidade está aqui na página, tá? E aqui está com uma, então ele só está mostrando um corte da cor que você está tendo ali de referência. Então é uma maneira de você encontrar uma cor de um cliente ou fazer uma busca de um Pantone que não está saindo a impressão, mas lembrando que essas cores têm que estar como spot. Voltando na questão do livro de cores, aqui, vamos supor, até para fazer um teste para mostrar como isso funciona aqui no Corel, olha só, eu tenho aqui, ó, essa cor, ela está preenchida com exatamente aqueles, deixa eu até conferir, ela está preenchida com 10 de preto e 100 de amarelo. Essa daqui, eu já criei uma paleta de cores,
essa paleta eu nomeei essa cor, só que propositalmente eu pintei essa cor de vermelho, mas eu nomeei ela. Aqui é a forma que faz uma cor spot, ou seja, eu tenho uma cor e eu nomeio ela 122, que é exatamente o mesmo nome, tem que ser exatamente idêntico a esse 122 aqui, tá? Então, se eu voltar no Corel, eu tenho a 122, ela tem que tratar como cor exata, tá? Não pode ser composta. E eu tenho agora essa informação aqui como um nome de cor. Eu vou exportar isso daqui em PDF. Amarelo. Aqui é só um nome, qualquer nome aqui que eu colocar, ele vai tomar, não é necessário esse nome, é somente do arquivo. E agora o que vai acontecer? Eu vou trazer uma nova janela do layout e vou colocar a impressora B, abrindo essa cor aqui. Eu vou até colocar em outra impressora para ele não alterar aqui. Isocoated, então essa é a norma, onde ele está fazendo e eu vou buscar aquele arquivo aqui. Ele está vermelho, eu vou abrir nessa impressora. Ó, então ele está me mostrando a cor aqui, a cor vermelha, certo? Tá ok. Quando eu mudar para essa impressora aqui, ó, o que vai acontecer? Eu estou selecionando e ela tem uma instrução para essa 122, tá? Essa cor não tem código, está como CMYK. Essa cor, ela visualiza vermelho, mas ela está codificada com o Pantone. Então, o que vai acontecer? Quando eu mandar essa impressão lá para... e vai passar, ela passa pelo calibrador, identifica que tem uma cor spot, e olha o que vai acontecer. Ela processou vermelha, mas olha o que ela fez. Ela alterou para exatamente, eu vou inspecionar, a cor do código, olha só, 6343 de preto. E olha só a outra, a formação, com ciano e magenta. Então, tem que se tomar um cuidado grande na hora de gerar o livro, né? Se o livro é gerado, só para concluir e frisar, se eu gerar o livro por essa impressão, ele gera todos esses spots e ele vai tratar como ela vai tratar como as cores mais puras possível dessa composição. Uma observação que talvez eu esqueci de comentar são os patches aqui, ó. Então 10 significa que eu tenho 10 instruções, ou seja, de 0 a 10. E aqui 10, ó, quer dizer que ele vai colocar, ele vai dividir em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porque essa daqui necessariamente ele é 0. Então eu tenho só amarelo puro. Se eu quiser de 10 em 10 aqui eu tenho que colocar, se eu não me engano, 11 ou 9. Aí é só testar, mudar aqui o valor, ó. Olha lá, ele altera lá, 12, né? Então é 11. Aí, olha lá, 10, 10, 20, 10. Então tem que fazer com 10, 11. Aí ele fica de 10 em 10 para a direita, 10 em 10 para baixo. Tá bom? Aqui eu acho que tem que ser 11 também. Enfim. Mas o importante é que ele vai gerar. Eu posso gerar mais do que isso, tá? Com certeza existem mais cores do que isso. Mas essa é uma forma de ter controle sobre as cores do livro. Agora, se você prefere imprimir do layout para que essa cor seja possível você criar a partir do Corel, né? E você vai ter o resultado aqui. Se você não quer trabalhar com cor spot, mas você quer saber o que vai sair nessa formação, o que vai sair nessa formação, aí você já pode exportar o PDF e fazer a impressão pelo layout. Então essa é a grande diferença aí desse ponto, tá bom? Qualquer dúvida fica à disposição. Obrigado.